Olá portistas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico. Hoje vamos fazer um vídeo um bocadinho diferente, vamos fazer aqui mais uma conversa no sentido de uma reflexão sobre este momento que o Futebol Clube do Porto está a viver, sobre, nomeadamente, claro, focando sempre estes últimos jogos, as últimas opções, o que é que o Porto tem jogado e em que pé que está e qual o futuro disto, não é? Que é um bocadinho incerto para todos os nossos simpatizantes e adeptos do Futebol Clube do Porto. Não sei se queres começar, Dragão 27. Dragão 8. Em primeiro lugar, eu ia, digamos, dividir um bocadinho a minha intervenção em vários pontos. Primeiro, falar naquilo que é o legado do Sérgio Conceição no Futebol Clube do Porto. E é um legado importante, é um legado de alguém que chegou a um clube com uma equipa de futebol, podemos dizer, sem exagero, destroçada. Sim. E o Sérgio, acho eu que, sobretudo na primeira época e mesmo na segunda época, o Porto, não podemos esquecer que ficou a 2 pontos do campeão, foi uma final, foi à final da Taça de Portugal, foi à final da Taça da Liga, perdeu ambas por penaltis. Sim. Quartos final da Champions. Quartos final da Champions. Sendo parado só pelo campeão europeu Liverpool. Exatamente. Quer de um ano, quer do outro, foi curiosamente com o Liverpool. Foi. Não podia ter pior adversário. Mas acho eu que o Sérgio já provou à saciedade que é um treinador com valor. Por variedíssimas razões. E tinha uma boa ideia de jogo. A ideia de jogo dele era um jogo de posse, um jogo de pressão alta, um jogo com verticalidade, com objetividade, um jogo que levava inclusive empolgante, não é? Empolgante, com criação de muitas oportunidades, de muito dinamismo, os alas a virem para o meio, os médios também a compensarem, a abrir jogo, a subida dos laterais, o jogar num campo mais curto, e a vantagem que isso traz no sentido em que não há tanto desgaste, não é? Claro. E o desgaste vai todo para o adversário, porque o adversário é que tem que correr atrás da bola, uma circulação da bola muito rápida, muitas oportunidades, muitos golos, era um jogo quase torrencial. Sim. Esta é a ideia do jogo do Sérgio Conceição. É uma avalanche de intensidade. De intensidade. Inclusivamente também o bom trabalho que ainda hoje se vê também, mas que infelizmente tão desaproveitado um trabalho de laboratório de bolas paradas. Também. Não é? Sem dúvida. Portanto, tudo muita isso, atenção ao detalhe, não é? muito Também. boas dinâmicas ofensivas e defensivas, todos os jogadores implicados no processo defensivo e no processo ofensivo. É esta a ideia do jogo do Sérgio Conceição. Agora, o que me parece é que agora parece que isso está a desaparecer. O Porto está com picos. Todas as equipas têm altos e baixos. Isso acontece. Pode haver 1, 2, 3 jogos que isso aconteça. Agora, uma grande equipa com o nível do Futebol do Porto ultrapassa isso e vem rapidamente cá para cima e mantém-se durante muito tempo cá em cima. Neste momento o que está a acontecer é que isso está a verificar-se muitas vezes, repetidamente. Há muita oscilação. Portanto, aquilo que era um bocadinho a exceção, e que normalmente numa grande equipa é a exceção, no Porto está-se a tornar a regra, está-se a tornar a rotina. Sim. Isso é que é realmente preocupante. E o Futebol do Porto, como eu estava a dizer ainda do legado do Sérgio Conceição, para além de ter esta ideia de jogo, tinha também o ADN do Futebol do Porto, que era o próprio Sérgio que o dava. Não é? Era atitude, juntava-se a isso tudo, uma atitude de uma identidade de jogar a Porto. Os jogadores jogavam motivados, jogavam empenhados, jogavam inclusivamente empolgados, via-se isso, e está-se um bocadinho a perder isso. Havia também, tu já tens referido isso noutras análises, havia uma boa rotatividade dos jogadores. Sobretudo no primeiro ano. Sobretudo no primeiro ano. Isso era muito bem feito. E, portanto, todo este movimento construtivo que estava a crescer, digamos, sustentadamente, não pode, de repente,
e que até perspectivava uma longa supremacia do Futebol Clube do Porto Exato. nos próximos anos. Exatamente, esse é um ponto Isso não se essencial. pode perder. E pronto, mas está infelizmente a perder-se. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar um bocadinho sobre este legado do Sérgio. Sim, sem dúvida que sim. Assim, isto também no fundo, acho que o nosso comentário também prende-se um bocadinho com as críticas cada vez maiores também que se fazem ao Sérgio Conceição. E já lá vamos, muitas são fundamentadas e lógicas, e obviamente ele tem falhado, acho que tem dado tiros nos pés, e já lá vamos, mas, portanto, de facto aqui a gente tem que olhar para isto de facto como um todo, e tem que se ver tudo o que o Sérgio Conceição trouxe ao Porto. De facto o Porto estava morto, e eu dá-me a sensação que se o Sérgio Conceição sair do Porto, o Porto vai voltar ou ainda vai ficar pior do que o que estava antes, porque eu não quero coninhas como o Nuno Espírito Santo, não quero treinadores que parecem bonzinhos mas não estão preparados para o Porto, como foi o Paulo Fonseca na altura, não quero um Lopetegui, não, acho que o Porto não precisa disso. O Porto Nem os precisa... Ivos desta vida, já agora. Exato. Agora anda um movimento Ivo. Com o Ivo, exato, pronto. Ivo, Sim, pronto. Mas não sim, está em causa a qualidade do treinador, nem a qualidade técnica. Mas exatamente, é essa onda que acho que tem que se refletir um bocadinho sobre isso. E de facto, a grande esperança que o Sérgio Conceição trouxe, não é? Naquele primeiro ano, com um futebol de facto de uma riqueza, de uma grande intensidade, de uma grande entrega. Sim. Portanto, o Porto dava tudo, não é? Aqui e ali foi, de facto, tendo jogos menos conseguidos, mesmo na primeira época. Eu recordo-me que o Porto esteve o campeonato todo à frente e depois conseguiu ser ultrapassado pelo Benfica e só depois na Luz é que retoma a liderança. Portanto, o Porto foi tido sempre esses jogos de dificuldade, complicado, que às vezes, de facto, quando a motivação não estava no máximo, isso acontecia, porque o Sérgio parece-me ser um treinador de facto de uma exigência desgastante. Esse é um ponto também importante. Então, acho que do primeiro para o segundo ano já foi uma diferença abismal, porque o Porto acho que perdeu um bocadinho a alegria de jogar, já no segundo ano. E há uma coisa já agora, também se me permites, que eu gostava de pôr à reflexão até do nosso auditório. Até que ponto é que o Sérgio, e tu também já referiste isso até, digamos, voz off, mesmo antes de nós estarmos aqui convosco, o Sérgio era um homem, era um líder respeitado. Sim. Um líder mesmo seguido. Sim, sem dúvida. Eu não sei até que ponto é que neste momento não acredito que neste momento está a acontecer. Inclusive nós sabemos até das boas estratégias que o Sérgio tinha, até de equipas anteriores. Eu lembro-me que fizemos um vídeo logo nos inícios, quando o Sérgio veio para o Porto, a referirmos isso mesmo. Algumas estratégias que ele usava de envolvimento dos jogadores, dinâmicas de grupo, coisas muito interessantes. E eu creio que ele continuará a fazer isso, e ainda há sinais disso, mas eu tenho dúvidas, porque neste momento, pelo menos o Sérgio dá sinais que há jogadores que ele não conta com eles. Ou cada vez conta menos com eles. E portanto, há aqui qualquer coisa que se está a passar, mas aqui tem que vir ao de cima a autoridade dele, que também tem que ser legitimada, na minha perspectiva, pela direção. Sim, isso, eu acho que isso merece também uma reflexão grande, e acho que se calhar podemos dividir isto nos próprios jogadores, no treinador e na direção, porque isso é óbvio. Mas ainda em relação ao Sérgio Conceição, que acho que ainda se tem que falar mais um bocado dele. O Porto foi caindo. Eu acho que aquela grande motivação que ele trouxe ao Porto de nós não podemos deixar o Benfica ganhar mais, quer dizer, já chega. O Porto está há muito tempo sem ganhar, e então isso foi a grande gasolina para aquela época. Foi uma alavanca importante. Uhum. E depois, no ano a seguir, já não vi essa chama, já não vi o Porto a jogar com tanto prazer, já não vi o Porto jogar com tanta alegria. Era aquele Porto que ganhava,
um bocado, pá, pronto, a gente está aqui quase a fazer um frete, mas lá se vai ganhando. Nos jogadores dava um bocado essa sensação, muitos jogos também apagados, sempre a controlar, sempre com, pronto, qualidade aqui e ali. O Porto até tem aquela série de 18 vitórias consecutivas o ano passado, mas jogos aqui e ali já muito fraquinhos, já ganham 0, 2, 1, assim, coisas mesmo ali no mínimo a fazer. Dava a sensação que, pronto, jogava-se o mínimo possível para se ganhar. Os jogadores já não se queriam dar esse esforço. E a questão aqui é, se a culpa é do Sérgio Conceição ou dos jogadores, que eu já disse isso muitas vezes, independentemente do modelo, das opções técnico-táticas, que já lá vamos, eu acho que falta ao Porto um grupo de homens, de jogadores de caráter. Porque é o que eu digo sempre, a malta de facto faz muitas críticas e fundamentadas e lógicas muitas vezes ao futebol do Sérgio Conceição, que às vezes falta isto, às vezes falta aquilo, que isso é sempre discutível e eu posso dar toda a razão do mundo. Mas depois há aquelas coisas básicas do futebol que é aquele exemplo que eu dou no exagero, que é, não há nenhum treinador do mundo que diga assim, meus amigos, hoje vamos jogar paradinhos, lentos, pá, sem intensidade, sem agressivididade, não se esforcem a bola muito. de nos chegar aos pés e a de entrar na baliza. Não se chateiem, que o Porto até é um clube que tem sorte a marcar golos, a gente acaba por ganhar. Portanto, não lixem porque nenhum treinador pede isso, quando diz, pá, a equipa joga lenta, desligada, não tem ideias. Pá, isso às vezes pode não ser culpa do treinador. Pode ser culpa do treinador. Portanto, um treinador que já provou que consegue pôr uma equipa a jogar assim, não desaprendeu. E o que está sempre em campo a pôr essas ideias são os jogadores, não é? A pôr essas ideias em práticas. E nós temos jogadores que acham que são os reis da selva, não é? Como o Marcano, por exemplo, achou que não, o Porto é só um trampolim para eu ir para a Roma. E neste momento devemos ter uns quantos, não é? Como um Danilo, como um Marega, como um Alex Telles. Nomeadamente, eu não sei se é verdade ou não, mas dá um bocado essa sensação. Nós é que sabia, eu quando quiser é que jogo, o Porto é que precisa de mim, não sei eu que preciso do Porto. Portanto, o Porto perdeu aquela identidade e há um bocado a sensação de estes jogadores, se quiserem minar o balneário, minam. E está ali um bocado, quer dizer, quem é que tem razão neste caso? É um treinador exigente que pede tudo aos jogadores, mais alguma coisa, ou são os jogadores? Esse nível de exigência, eu acho que o Sérgio ainda o pede, mas ele era sentido mas como... não é ouvido. Não é ouvido. E esse nível de exigência era seguido e traduzia-se naquele futebol dominante. Era a imagem do Sérgio. Mas que não é só a imagem da vontade, como já referimos há bocadinho, é a imagem também do saber técnico. Exato. E do saber tático. Claro. Só que os jogadores, de alguma maneira, já não seguirão da mesma forma, porventura, ou pelo menos alguns. E o que leva a que também o Sérgio esteja por vezes, e aqui acho que está a entrar digamos, num terreno escorregadio, que ele não devia entrar por aí, porque está inclusivamente a tomar opções de construção de equipas que não são as equipas que dão melhores garantias. Porque, sem cabimento nenhum. Sem cabimento. Sim. Mesmo modelos táticos, como ontem apresentou com o Rangers com 5 defesas. Escolhas erradas, a equipa mal montada, e estratégias mal pensadas, mal urdidas, que provocam, na minha perspectiva, até alguma confusão nos próprios jogadores. Não é? Quer dizer... E depois, insiste-se, isto também já tens referido exaustivamente, em jogadores que estão em total subrendimento, para não dizer quase apagamento, que é o caso de um Soares. Soares é o caso mais gritante mesmo. Aquilo é assim, e os outros jogadores, que também são muito criticados, não é? Como o Manafá, sempre falta técnica, o Marcano, um Otávio, sempre jogos muito apagados, é verdade. Mas o caso do Soares, isto não é que não quero bater em nenhum jogador, mas o Soares neste momento até me faz lembrar um bocado o Licá há uns anos, quer dizer, corre-lhe tudo mal. Eu acredito que ele esteja a dar tudo, esteja 100% empenhado, mas quer dizer, a bola toca nele e vai para o adversário. Isto é 95% das vezes. Ele neste momento parece uma esquina de uma parede onde a bola bate nele e vai e salta. E vai para o sítio onde não se quer que ela vá, não é? Ele
acrescenta absolutamente nada. Portanto, como é que tu podes estar a jogar com o pior avançado da equipa? É o único que está com ele? Pá, se calhar é. Não sei, eu sempre que vejo um Zé Luís entrar não vejo falta de empenho. Não vejo o Fábio Silva com falta de empenho. Não vejo o desgraçado Aboubakar, que para mim é o melhor avançado. O Sérgio Conceição se calhar deve a ele o sucesso da primeira época, onde marcou só 26 golos. 26 golos. Que é o avançado, que é o melhor avançado do Porto. E que mesmo assim longe, já esteve com esses 26 golos, estando muito tempo ausente. Exatamente, também. já teve metade da época lesionado, que era uma época para ele fazer uns 40 à vontade. Que neste momento é dado como apto. Ele leva-o na convocatória, por exemplo, para Glasgow e ele nem sequer no banco vai. Está, não é? Depois na ficha de jogo. E está bem. Pá, está bem. Ele até me podem dizer que ele ainda está mal de joelho. Ele para jogar 15 minutos servia. O Aboubakar não tem lugar neste Porto, por exemplo. Parece-me que sim, obviamente. São opções que não fazem sentido. Não tem cabimento, sinceramente. Acho que É por isso nisto que aquela ideia de jogo... E está-se a chegar a este paradoxo, que até é mesmo um contrassenso naquilo que defende o Sérgio, e que sempre defende o Sérgio. O Sérgio, em todas as conferências de imprensa, ele tem sido quase exaustivo e rebarbativo nisto. Ele diz sempre: nós preocupamos connosco. Nós temos a nossa ideia de jogo, naturalmente que essa ideia de jogo é para seguir sempre, naturalmente que as estratégias vão mudando um bocadinho. Claro, Consoante o adversário, obviamente. Não podemos jogar com a mesma estratégia com um Liverpool ou com um clube que está a lutar pela permanência na nossa primeira divisão. Mas, até essa ideia de jogo, eu acho que o Sérgio já está a traiçoar. Sim. Porque na ideia de jogo, na minha perspectiva, não cabe, por exemplo, aquilo que ele foi fazer agora em Glasgow. Porque aí já é trair a ideia de jogo. Claro. Não é encontrar uma estratégia para servir a ideia de jogo. É dar demasiado respeito, ou melhor, devemos respeitar sempre o adversário, mas é quase que vamos jogar em função daquilo que nos permite o adversário e vamos tentar maniatá-lo. É claro que temos de tentar maniatá-lo, mas temos também de impor o nosso jogo. E acho que isso até acabou por faltar um bocadinho. Eu acho que de facto embora ele diga que não, que de alguma forma até conseguiu. Claro, ele até ao momento em que o Pepe esteve em campo, não é? Claro. O Glasgow não se encontrou. Não se encontrou. E repare, todos estes jogos de Liga Europa o Porto podia ter ganho. Agora, são jogos que o Porto está a jogar bem? Não, está a jogar horrivelmente mal, não é? A grande questão aqui é... Isto é sempre um pau de dois bicos. É um treinador com tantas ideias fortes, com tanta convicção, ter atraiçoado o próprio sistema tático dele. Um treinador tem sempre o seu sistema tático favorito e o Sérgio Conceição no Futebol Clube do Porto é um 4-4-2. Ponto final. Sem dúvida. Queria só não uma areia, gosto de só intercalando com um 4-3-3, sobretudo nas Champions. Fazia isso, sim senhor. Mas não atraiçoando a ideia de jogo. Claro. Mas, mesmo contra o Liverpool, contra o Liverpool, o Porto esteve a ver o ano passado, por exemplo, façam este esforço de memória. O ano passado, o Futebol Clube do Porto, lembram-se dos golos que falhou o Marega? Foi. Que resultado não podia ter acontecido, eventualmente depois, mesmo que o Porto se pusesse a ganhar por 2 ou 3, se calhar o Liverpool dava a volta e vinha e mostrava aquilo que valia, não é? Claro, mas sim, no Dragão... Mas a ideia do jogo do Porto estava lá. Sim, aquela identidade. Estava. Mas essa identidade também se pode ter em 3-5-2 ou em 5-3-2 ou lá o que é que o Sérgio jogou ontem, que eu sinceramente ainda nem percebi muito bem. Mas acho que honestamente já foi inventado muito. Inclusive no momento em que saiu o Pepe, ele não abdicou dos 3 centrais e passou um jogador que é perfeitamente, no meu ponto de vista, inadaptável a um defesa central. O Alex Telles nunca será defesa central na vida, quer dizer, não tem características. Pode eventualmente jogar no meio campo, agora a defesa central. Sim. Acho que é forçar demais. Sim. E perde-se dinâmicos. O próprio golo aparece de uma espontaneidade incrível lá do Morelos, do colombiano, mas portanto, fica ali tudo na dúvida, vou eu, não vou eu, isto é tanta gente aqui, quer dizer, não, isto ontem eu quando vi a equipa, e eu até te disse a main office, pá, eu hoje isto sinceramente vai correr mal, porque quer dizer, ainda por cima, o Porto, mas este é o ponto, e é isso que eu me queria focar.
o Sérgio Conceição mudou de sistema tático, mudou de modelo. Isto é importante, mudou de modelo, nem é de sistema tático, mudou de modelo. Com a retirada do Marega, gostes ou não, o Marega é um jogador super influente no Futebol Clube do Porto, do Sérgio Conceição, que deve ser poupado de vez em quando. Claro, isso é outra questão. O ano passado era usá-lo até ele arrebentar, inclusivamente até foi para a China. Exato, tratar-se para recuperar de forma supersónica e depois. Claro. E agora não, agora está de fora, assim, tantos jogos, é um pouco incompreensível. Mas pronto, essa questão do Marega ou não, pronto, mas ali é um jogador das características como o Marega, portanto o Sérgio Conceição optou a partir do jogo em casa com o Rangers mudar o modelo de jogo, jogando só com um avançado, num sistema mais de posse, mais trabalhado, que correu muito bem contra o Famalicão. Pronto, a malta gostou, pá, sim senhor, é assim que o Porto deve jogar, e eu não ponho isso em causa. De facto, acho que até o 4-3-3 deve ser sempre o modelo do Porto, é o modelo que eu mais gosto de ver o Porto jogar, e acho que o Porto joga mais bonito ao longo da sua história, pelo menos fê-lo. Mas acho que aqui é sempre um atraiçoar às próprias ideias. Eu até comparo muito o Sérgio Conceição ao Jorge Jesus, em certa medida. Treinadores exigentes, gostam de um futebol vertical, de um futebol de profundidade, rápido, empolgante, que as pessoas vão ao estádio e gostam de ver o Porto jogar, não é? De posse, mas não de floreados. Exatamente. Uma posse com objetividade, com a procura do golo. Sempre na cabeça. A criar imensas oportunidades. O facto é que o Porto cria muito menos. Mas assim, ainda acima disso, juntou-se esta crise que aparece assim um bocadinho do nada. Eu tenho algumas dificuldades, sou sincero, em explicar este momento do Porto, apesar de tudo. O Sérgio Conceição faz declarações infelizes, faz sim senhor, faz opções táticas erradas e disparatadas, e até eu chamo a isso de dar tiros nos pés. Acho que ele dá tiro nos pés e vai contra a sua própria identidade. Os jogadores estão horríveis, mete nojo, o Porto mete nojo ver jogar, é que é mesmo essa a expressão. Eu no domingo no Futebol Clube do Porto Aves, no estádio, eu dei-me de sono, estava a sofrer a ver aquilo, porque eu acho que o Aves, o Porto foi mau, o Aves foi péssimo, mas bastava o Aves ser um bocadinho menos que péssimo, que ainda ganhava aquele jogo com jeitinho, de tanto nojo que o Porto estava a meter. Portanto, aquele foi um jogo que deu sono contra o último classificado da Liga. Foi a pior exibição que vi numa equipa do Sérgio. Sim. Bateu-se no fundo, não é? Mas apesar de tudo, ganhou-se. O Porto vai ganhando. O Porto, inclusive, é o cúmulo, mas depende praticamente de si na Liga Europa. Uma Liga Europa, desculpem a palavra, mas de merda. Que o Porto está a fazer uma merda na Liga Europa. E depende só de si. Ainda pode fazer 10 pontos. Imaginem vocês. Não prevejo que os faça, sobretudo a jogar assim, mas ainda pode. E no campeonato está a 2 pontos do Super Benfica. Portanto, o resultado está lá. Porquê que o Porto de repente deixou de jogar? O Porto começou mal a época e depois da derrota do Krasnodar teve aquele ciclo fortíssimo onde ganha em casa ao Setúbal, vai ganhar à Luz, ganha em casa ao Guimarães, que está a jogar muito bem, faz ali uma série de vitórias imparável. E de repente há um jogo mau em casa com o Rangers, é verdade, e a equipa apagou-se. Deixou de haver ideias. O Porto joga parado, não se percebe bem o que é que estão ali a fazer, parece que nem treinam juntos. Muda-se a equipa, de repente o Alex Telles não é solução, o Corona deixa de ser solução para a defesa direito, o Marega já não é solução. Portanto, tudo aponta para uma crise de balneário. Há desorientação, e também há uma crise da forma de gestão do Sérgio, e o próprio Sérgio começa-se a atraiçoar um bocadinho assim mesmo, não é? Isso. Eu acho que o Sérgio tem que fazer... Eu acho que, na minha perspectiva, a solução, porque, repito, aquilo que disse logo no início deste programa convosco. O Sérgio já provou à sociedade que é um excelente treinador, é um treinador a Porto e é um treinador para o Futebol Clube do Porto. Acho que a solução passa pelo Sérgio.
o Sérgio pode e deve afirmar-se novamente como o timoneiro da equipa. Mas o Sérgio tem que fazer uma reflexão. E uma reflexão séria e rápida também, porque num clube como o Porto não se pode estar muito tempo a pensar. Tem que se pensar e agir de imediato. Tem um jogo decisivo no Bessa no domingo. Não é? Mas ele tem também que fazer essa reflexão com humildade e de forma dolorosa. Ele também deve tocar nas chagas. Claro. E também tocar em si próprio. E ser também autocrítico. Inclusive claro. Na forma de comunicar, eu quero que o Sérgio continue a ser autêntico. Quero que ele continue a defender a equipe e os seus jogadores. Até as conferências de imprensa do Sérgio são sem chama, neste momento. São sem chama. Ele nem empolga, o Sérgio está a cair-se de tal maneira que ele já confunde as coisas. E quando um jornalista pergunta questões sobre o futebol, ele responde torto. Então ele não quer falar de futebol, não quer explicar o futebol. Claro. Isso ele nunca deve deixar de o fazer. Claro. Mesmo que seja uma pergunta constrangedora, uma pergunta que eu aperto um bocadinho, mas isso é que é bom. Isso é que é. O velho Sérgio é isso, não é? E ele não deixa de responder a isso. Portanto, esta reflexão ele deve fazê-la com humildade, tocando nas chagas e também fazer um bocadinho meia-culpa e puxar novamente para a equipa. Para isso tem também de ter o apoio da direção, obviamente. Pronto. Olha, ainda bem que tocas aí, por acaso eu também tenho umas coisas para dizer. Isto noutro tempo, não é? Nós portanto, passámos do tempo com a mesma direção, com o mesmo presidente, mas passámos do tempo em que entrava um treinador a dizer, está ali a estrutura, o jogador o treinador é só para dizer, meus amigos, hoje jogas tu, jogamos assim, jogamos assado. E se alguém olha um bocadinho para o lado, leva uma... É posto lá. Eu lembro-me do Rolando, um ativo até importante do Porto, é o último caso que eu me lembro, de ser encostado. E hoje em dia, não vamos encostar o Rolando que a gente vai perder uma venda de 20 milhões, calma lá. Isso é impensável. Portanto, nós passámos disso para os jogadores é que mandam. E eu sou sempre contra, mas completamente contra, jogadores que minem o balneário. Para mim são homens sem caráter e que não põem, sobretudo, o clube, e no caso o Futebol Clube do Porto, à frente dos seus interesses. Porque, acima de tudo, eles até podiam testar o Sérgio Conceição nem poder ver à frente. Em campo, com a camisola do Porto, e sobretudo sendo o capitão, que o caso do Daniel ainda é mais grave, mas dos outros todos, é dar tudo, sair de gatas e correr até ao último segundo. E isso não se faz, porque nós agora temos estrelas que sabem, eu não vou chatear com isso. E o problema qual é? Não temos uma direção que sustenta esta forma de pensar. O Sérgio Conceição é um homem sozinho ali dentro. E não há garantias de mudança, porque o único candidato às eleições presidenciais continua a ser o Pinto da Costa, que é o grande obreiro deste Futebol Clube do Porto, e espero que seja o grande destruidor também deste mesmo Futebol Clube do Porto, que neste momento é o que parece. Continua a ser o obreiro e não coveiro, não é? Pois, e eu acho que ele deve querer ser obreiro e coveira. Eu construí e destruí. E acho que não quero, mas é o que aparenta ser. E é vergonhoso, eu já te passo a falar, mas vergonhoso não haver candidatos. Estão todos à espera que o Pinto da Costa se retire ou morra entretanto, coitado do homem, mas portanto ninguém deseja isso, obviamente ele que vive há muitos anos, mas portanto acho que o ciclo dele acabou, está mais que acabado, está-se a prolongar para lá do limite. E é de lamentar que a gente tenha pessoas sem coragem. É verdade, neste momento são pessoas sem coragem, devem ter medo dos super dragões ou coisa do género, mas acho que isto não é de ter medo de ninguém, porque isto é... Todos somos a favor do Futebol Clube do Porto. Eu, sinceramente, eu já pensei numa coisa. Eu dá-me vontade de me candidatar contra o Pinto da Costa. Não é porque eu queira ser Presidente do Porto, ou que acha que ser Presidente do Porto, porque não sei, não percebo nada. Mas é um bocado aquela coisa de... nós... Há pelo menos outro candidato. Há outro candidato, há problemas. O Pinto da Costa não é... Eu acho que as pessoas, mesmo de fora do Porto, têm ideia, vocês, o Pinto da Costa é Deus. É um grande homem, é um grande presidente. Agora, está mal, faz asneira, está errado. O Porto está num ciclo vicioso. A grande culpa disto tudo é a direção, que não sabe... O Porto... Que não sabe, por exemplo, até se me permites, eu também queria tocar neste ponto, criar uma espinal medula na equipa, sobretudo baseada com os jogadores da casa. Não sabe, não interessa. Porque isso é que serve o futebol. O Diogo Dalot foi logo vendido, o Rubem Neves foram logo vendidos. Isso é que serve um futebol ao Porto, e um futebol que o Sérgio...
ele já o vai dizendo, está a ter dificuldades em impor, porque não tem esses jogadores com ele. Sim, E ele mas precisa disso. Isso é não é outra só história. desculpa. Isso não é só desculpa. Até porque grande parte destes jogadores também foram escolhidos pelo Sérgio. Sérgio, e em termos de qualidade técnica, no meu ponto de vista, até Claro. o plantel do Porto este ano até ainda é melhor. Eu acho que sim. Acho que é melhor. Tirando os defesas centrais, acho Sim, que... os defesas centrais acho que é um mal. É um mal. De resto, acho que o Sim. Porto tem um plantel até superior. E pronto, se cá não tem um grande substituto do Herrera. A verdade é essa. O Uribe é assim um jogador um bocado para o limitado em relação ao que fazia o Herrera. Pronto, nesse aspecto. Sim. Agora, essa declaração do Sérgio Conceição, onde refere que depois até vamos falar melhor, mas portanto esta equipa ainda não está bem preparada para a Europa. Está mesmo. O Porto com a equipa dos Júniors, com o Tomás Esteves, com o Fábio Silva a jogar. Tocou num ponto que eu dou-lhe alguma razão. Ele estava a construir uma equipa, ele já tem referido isso, ele estava a construir uma equipa já depois da pré-época. Porque a equipa só lhe deram já na época de correr. Mas mesmo assim ele já atingiu resultados, fantásticos resultados, mesmo em termos de qualidade de jogo. Neste momento já tinha que estar mais do que aliado. Eu acho que a solução... Eu estava agora a focar um bocadinho na solução, já referi o passado e o legado do Sérgio, que é esmagadoramente positivo, já referi a crise e agora queria incidir na solução, e a solução, do meu ponto de vista, repito, passa pelo Sérgio, passa pelo apoio inequívoco da direção ao Sérgio. O Sérgio tem que ter carta branca, mas tem que fazer essa autorreflexão, tem que fazer essa autocrítica, tem que ser exigente consigo próprio, e ele tem cometido vários erros, mesmo em termos de opções, claro. Tem cometido vários erros, e de facto o Sérgio tem em si a solução, e ele próprio é que também tem que se mudar um bocadinho e tornar ao registro que já teve, não é? Acho que isso é importante. Eu acho que alguma coisa tem que mudar. Ponto número 1, antes de tudo. Acho que este será forçosamente o último ano de Sérgio Conceição. Até por uma razão muito simples. É muito difícil em Portugal um treinador estar mais que 3, 4 anos num clube. Acho que há um desgaste enorme. Eu, por mim, não me importava, desde que de facto começasse a ser formatada uma equipa que tivesse ali um corpo que permanecesse por anos. Mas já não é o plantel sempre o mesmo, que isso nem é desejável. Claro. Isso nem é desejável. Agora, haver ali a tal espinal medula, que essa vai se manter durante anos. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do treinador do Atlético de Madrid. Pois. Não é? Claro. Não, aqui não. Aqui o Simeone, que de facto... Tem o mesmo espírito, tem o espírito Atlético de Madrid e tem esse corpo. Claro. Esse corpo permaneceu durante anos. Claro. E levou, por exemplo, duas finais da Liga dos Campeões. Claro, isso é campeão de Espanha. Isso é campeão de Espanha. Não, aqui não há isso, porque aqui o importante é vender o Diogo Dalot por 20 milhões, é importante é vender o Rubem Neves por 17, porque é um jogador fraquinho, o Rubem Neves. E emprestar o Diogo Queiroz com uma cláusula miserável. Porque se calhar já não vamos ter de regresso nunca mais, não é? Embora digam o contrário, querem muito que ele regresse. Sinceramente não me parece. Portanto, é isso. Portanto, isso, sinceramente, o Fábio Silva deve ser o próximo. Devem estar mortinhos. Então, agora, quando se aposta tanto no potencial, não é? O Fábio Silva deve ser dos jogadores com mais potencial do mundo, neste caso. Portanto, eles devem estar ali já a esfregar as mãozinhas. É a próxima venda. Portanto, a grande culpada, de facto, é essa direção, porque outra direção chegava lá assim, meus amigos, o nosso treinador é o Sérgio Conceição e vai ser o Sérgio Conceição. Vocês façam o que quiserem. E ele, se quiser, Sérgio Conceição, diz: Danilo, tu encostas, vais para a equipa B, não jogas mais. E o Danilo queria ver se não andava da perninha, porque o Danilo quer se valorizar, o Danilo quer sair para o Mónaco, ou seja, para lá para onde ele quer ir. Que são grandes clubes. Não é? Grandes clubes neste aspecto de dinheiro. Portanto, não é isso, não é? Dá-se um bocado o poder aos jogadores, não é? Neste momento com os empresários, com aquela giga-joga toda. Isto é o grande problema do Porto agora. Eu também reconheço que alguma coisa tem que mudar. E eu não sei o quê, porque o que me assusta mais é não estou a ver uma reação do Porto a estes maus jogos. Antes o Porto tinha este mau jogo, mas depois fazia ali 7, 8, 10, 9 vitórias consecutivas. Dava hipótese. Agora não. Agora está ali, empata um, perde outro, empata outro, perde outro. O Porto para voltar... Eu não sei o que é que vai acontecer, o que é que pode acontecer, e não estou a ver o Sérgio Conceição a conseguir recuperar a equipa neste momento. E não estou a culpa é dele, mas não estou a ver isso. Das duas uma.
Se o Sérgio tem condições para recuperar a equipa, ele vai fazê-lo, não tenho dúvidas nenhumas. Se ele não tem, ele deve denunciar isso. Ele também não tem que ser submisso. Pois. Está a ser, e já está a ser, e já deu alguns sinais que aí me desagradaram profundamente, por exemplo, quando foi submisso relativamente a uma das claques do Futebol Clube do Porto. Também, exatamente. E portanto, o Sérgio, a marca do Sérgio é a marca da autenticidade e é a marca da insubmissão. E isso é que é a marca do Porto. Claro. E portanto, se o Sérgio quiser ser realmente um dragão autêntico, como já tem sido muitas vezes, então, se não tem condições para pôr novamente esta equipa a jogar o que deve jogar, então ele também tem que denunciar porque é que não tem condições. Deve fazer isso. Claro. Ele não explica porque é que o Porto joga mal. Mas também eu acho engraçado porque também não há jornalistas hoje em dia. Ou seja, o que é que está a acontecer à equipa? Porquê que houve esta mudança de paradigma? Não se fala de futebol. De facto, ele nesse aspecto tem alguma razão. Sim. Mas não há um jornalista com tomates para lhe fazer uma pergunta destas. O que é que se passa? Porquê que o Soares, que é um jogador que não marca um golo há meses, ou marcou um golo nos últimos 20 jogos... E o Sérgio não tem que levar a mal por isso. Ele também já começa a levar um bocado a mal por isso. Leva tudo a mal, não pode levar a mal. Não pode levar a mal, porque isso aí é falar de futebol. Tem que haver um jornalista que também tenha essa coragem para o enfrentar, não é? Tem que haver, porque se ele leva o Zé Luís e o Fábio Silva para o banco, eu acredito que ele confia neles. E neste momento eu prefiro 1000 vezes o Fábio Silva a falhar com todos os defeitos que ele ainda tem de ser um jovem jogador, de ser um puto. Que joga o Fábio Silva, por amor de Deus. Ele ontem entrou, fez muito mais perigo que o Soares a vida toda, quase. Portanto, eu estou sempre a falar no Soares, não é como o Soares há muitos, não é? Portanto, tem que explicar isto. Não faz sentido o Porto estar a mudar tanto e as opções que está a tomar. E não é subir para o lado e dizer que... E eu não vejo justificação para nada. É isso que me assusta. E o Sérgio, não vejo uma resposta. Se vê que não há resposta. Eu já nem vejo o Porto a ficar irritado e chateado. Eu ando fodido com o Porto. Porque não tem necessidade desta merda. Porque não tem. O Porto, este ano, tinha tudo para voltar a ser campeão e ganhar tudo. E ainda pode ser. Porquê que está a dar tantos tiros nos pés? É os jogadores, é o treinador. Há sinais de alguma desagregação e repito esta minha ideia. Se o Sérgio tem condições para tornar, dar força, argamassa a este balneário, então que o faça com urgência. E ele tem capacidade para isso. Se acha que não tem condições, deve denunciá-lo, porque o Porto tem que mudar. O Porto tem que voltar a ter a tal identidade de jogo, tem que voltar a jogar a Porto, e isso é com o Sérgio, e deve ser com o Sérgio. Esta é a minha ideia e a solução passa por isso. Agora, o Sérgio Conceição tem também que fazer tem que ser inteligente. Tem que ser inteligente também, tem que também, nessa tal autorreflexão e autocrítica, também saber encontrar respostas para unir o balneário. Claro. Para unir o balneário. É do interesse de todos. E unir o balneário passa por coisas muito simples. Passa por isto. Há um ou dois ou três elementos que de facto estão ali a minar, então esses elementos são encostados definitivamente. E vamos jogar, vamos trabalhar com todos os restantes. Com todos os que estão. Claro. E é isso que tem que ser feito já imediatamente. Sim. E o Sérgio, querendo, pode fazer isso muito rapidamente. E ter outro controle emocional, e não ter ações, como por exemplo teve aquela com o Nakajima de repreender em frente a toda a gente. Sim, certeza que toda a gente do balneário não gostou, não é? Isso nem é do Sérgio. Portanto, o Sérgio teve erros também, portanto, mas ele tem que ser inteligente. Até para pedir desculpa se calhar sobre isso, não é? Isso é que é um líder, porque o líder não está sempre certo, não é? Ele tem que voltar a apelar ao sentimento de ser Porto, a apelar ao objetivo em comum. Não, ele até pode dizer assim, vocês podem detestar, mas em campo vamos jogar e vamos mostrar o que valemos, porque todos ganhamos com isso, a verdade é essa. E há uma coisa que ele aí tem que ser teimoso, que é teimosia na ideia de jogo, que é uma boa ideia, que já deu... Claro, sobretudo no nosso campeonato nacional, exatamente, com equipas fechadas. E portanto, agora, a chegar ao ponto em que já nem sei bem qual é a ideia de jogo, isto já está tudo em equação, já está tudo... Então aí não. Mas eu confio no Sérgio e acho que ele irá dar a volta. Agora, tem que haver ali uma boa limpeza, entendam isto como quiserem. Sim, acho que este jogo do Bessa será decisivo, porque
O Porto vai ser obrigado a ganhar. O Benfica, eu já dou o dado garantido que vai ganhar no Quase Santa adquirido que vai Clara, não ganhar, é? claro. A questão é por quantos, não é? Golos sofridos não irá sofrer certamente porque nem nos sofre. Portanto, e ainda por cima até tem mais um dia de descanso, ainda melhor. O Porto jogou quinta, joga domingo, eles jogaram terça e sábado, vejam a diferença de dias. Portanto, é um jogo decisivo. É um jogo decisivo. O Porto não se pode atrasar. O Boa Vista é um clube que gosta muito de nós, como nós sabíamos. De certeza que vai fazer ali tudo. Vai ser o jogo da época deles e eles até estão a jogar bem esta época também. Também há que ter isso em atenção. E já agora faço um apelo a quem for ver o jogo no BSA e estiver a apoiar o também futebol uma hora do Porto, miserável, 9 da noite, 9 no da domingo. noite. Apoiem o Porto exaustivamente até ao último segundo e depois, se tiverem que assobiem tudo no fim. Oxalá que não haja motivo para, não seja preciso, não haja motivo para isso, mas apoiem a equipa com toda a força, porque é a altura mesmo de voltarmos a ter a identidade, e essa identidade é possível e o Sérgio é o homem para a conseguir. Eu acho que sim, acho que este jogo é mesmo decisivo e de facto temos o slogan dos Dragões juntos, vamos estar juntos porque também temos que nos unir, não é? Neste aspecto, e eu ainda estou com o Sérgio Conceição, ainda confio nele. Acho que, mesmo que seja uma época de grande sucesso, acho que será a última época do Sérgio Conceição, por todo o desgaste. Acho que o nosso futebol, devido a toda a polémica que há, todo o desgaste, que, ainda por cima sendo do Futebol Clube do Porto, sendo um homem sozinho, uma luta sozinho, terá de haver alguma renovação no Futebol Clube do Porto. Mas eu ainda acredito e espero aquilo que disse no final da outra época, que é, nós este ano perdemos tudo no fim, no quase. Quem sabe se para o ano, a referir-me a este ano, a esta época, não vamos ganhar tudo, pelo menos a nível interno. E acho que temos que nos despedir da Europa, porque eu acho que, sinceramente, já está muito complicado o grupo, mas deixando outra imagem do Futebol Clube do Porto e outra imagem, acho que é ganhar os dois jogos. Dizem que o apuramento é garantido e eu tenho alguma dificuldade em perceber, porque eu posso ver 3 equipas com 10 pontos. Portanto, não sei se será assim tão garantido isso. Tem que entrar muitas contas, pronto. Mas eu acho que temos que nos despedir de uma forma honrosa, porque é uma vergonha manchar o nome de uma equipa com uma tarimba tal como tem o Futebol Clube do Porto. A solução para esta mini-crise, chamemos-lhe assim, porque na verdade, em termos de possibilidade de conquista, está tudo em aberto, mas a solução para esta mini-crise está. Mas é uma mini-crise que pode levar a causar danos mais vastos, digamos, para o futuro, mais vastos para o futuro. Depois para seleções. Mas a solução para esta crise, eu acho que passa pelo Sérgio. Só Sérgio pode passar por ele, porque a direção está a subir para o lado. Porque, meus amigos, nós vamos ter muitas saudades do Sérgio. Como tivemos do Vítor Pereira, como tivemos do Vítor Pereira. Eu então que sou um fã do Vítor Pereira mesmo. Mas eu acho que o Sérgio vai dar a volta e agora tem que dar a volta e tem que garantir que ele dar essa volta é com resultados duradouros. Não é só para um jogo. Claro. Não é só para um jogo. É isso. E é essa consistência que não se vê, não é? Não se vê. No campeonato a coisa vai dando, tirando o empate ali com o Marítimo a meio, mas há muitos jogos onde lá está a equipa não tem um ciclo de vitórias, 2, 3 vitórias seguidas, não consegue fazer isso neste momento e está a jogar mal, está a jogar pouco e não agrada a ninguém, nem chega para absolutamente nada. Pronto, da nossa parte acho que está tudo dito. É um momento difícil, é um momento decisivo da época. O Porto já passou por vários e muitas vezes estes momentos foram a catapulta e para as conquistas dessa mesma época. Oxalá este seja mais um. Já houve muitos jogadores que eu lembro de muitos casos parecidos com este, anos do João Ferreira, que havia muitos desentendimentos, até com o Quaresma, com o Bruno Alves, e depois o Porto agregava, sabia responder, sabia dar a volta. Com o Vítor Pereira chegou a acontecer isso, também diziam que era o Moutinho, era o Rames, não sei o que andavam a minar e depois a coisa deu-se e conseguiu-se passar por cima, não é? Portanto, acho que pode acontecer isso mais uma vez.
tem que jogar os melhores. Tem que jogar os melhores jogadores. Também, Isto não se consegue porque o Porto continua a falhar muitos golos e não é só azar. O Porto já tem azar normalmente, mas é falta de qualidade, não é? Portanto, não, até porque a tal ideia de jogo é servida com alguém que está rotinado para pôr em prática essa ideia. Porque se não estiver rotinado, por muito vontade, aí a vontade não chega. Tem que haver rotinas. Claro. Não é? Pronto, está assim terminada esta reflexão, esta análise. Temos todo o gosto também que deem a vossa opinião. Claro que nas redes sociais já se vê um bocadinho de tudo, não é? Eu sei que de certeza que muitos dos vossos lados, muitos querem que o Sérgio Conceição saia, muitos querem que ele continue. Deem a vossa opinião, digam qual é que acham que é o motivo principal desta crise, não é? Que aparece assim um bocadinho inexplicadamente. Portanto, deem a vossa opinião. De resto, só pedir-vos o habitual e agradecer a todos os que nos ouvem, que nos seguem, que subscrevem nos nossos canais, seja de YouTube, seja de podcast, iTunes, Spotify, redes sociais, e pedir-vos para fazer um gosto, partilhar, sobretudo partilhar com vários portistas, vários dragões autênticos, que se revejam nas nossas palavras e que gostem de nos ouvir, portanto é isso. E que queiram sempre o Porto lá bem no cimo, não é? Claro. Pronto, de resto estaremos de volta como é habitual para as análises habituais de alguns jogos, mas acho que neste momento era importante esta análise. Esta análise. Portanto, até lá. Até lá.